né? Então, hoje a gente vai falar da geometria das moléculas e das suas polaridades. Lembrando que estamos dentro das substâncias que estão fazendo ligação covalente, tá? Se na última aula a gente falou sobre as ligações se dividirem em iônicas, metálicas e covalentes, hoje a gente está dentro das ligações covalentes. Iniciando por uma breve revisão, até pelas dúvidas que vocês mandaram na semana passada, gostaria de lembrar que quando falamos que a ligação iônica acontece entre um metal e um ametal e a ligação covalente entre dois ametais, isso é uma simplificação, já que existe bastante variabilidade dentro dos vários metais e dos vários ametais existentes na tabela periódica. Assim, o conceito de diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão se ligando é o mais preciso para chegarmos à conclusão se a ligação tem um caráter predominantemente iônico ou predominantemente covalente. Se a diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos valer 1,7 ou qualquer número maior do que esse, a ligação ela é essencialmente iônica. Enquanto que, se a diferença de eletronegatividade for menor do que 1,7, dizemos que o caráter predominantemente da ligação é o caráter covalente. Gostaria também de ressaltar a diferença entre os significados de certas palavras que usamos muito frequentemente nas nossas conversas, como substâncias, moléculas, átomos ou elementos. Quando falamos sobre substâncias ou elementos, estamos nos referindo a um aspecto mais qualitativo daquela matéria, daquela substância, de qual é aquele elemento. Mas quando usamos as palavras moléculas e átomos, estamos em aspectos mais quantitativos da matéria. A molécula é a menor parte de uma certa substância, enquanto que os átomos são as quantidades que nós temos de cada um daqueles elementos químicos. Assim, é importante ter em mente que, como o assunto da aula de hoje são as moléculas, estaremos dentro das ligações covalentes. Moléculas são estruturas formadas exclusivamente por esse tipo de ligação. Os tópicos da aula de hoje serão a geometria das moléculas, suas polaridades, diferenciando o conceito de polaridade da ligação covalente para a polaridade das moléculas, o que exige uma avaliação mais ampla. E, por fim, no contexto de polos, diferenciar o que são cargas elétricas do que são simplesmente polos. E, nesse contexto, tratar sobre o importante conceito de NOx, o número de oxidação. Quando átomos de elementos não metálicos ligam-se entre si, formando estruturas mais complexas, chamamos essas estruturas de moléculas. E o caso mais simples delas são as diatômicas, isso é, aquelas formadas por dois átomos. Sempre que tivermos moléculas diatômicas, a geometria da molécula necessariamente será linear. Mas, quando temos moléculas com 3 ou mais átomos, sempre haverá um átomo chamado de central. E a existência de elétrons livres nesse átomo central vai influenciar na geometria da molécula. Para casos em que o átomo central está ligado a dois átomos periféricos, tanto aí no berílio ligado a dois hidrogênios, quanto, como vocês podem observar, no oxigênio ligado a dois hidrogênios, nós temos geometrias que, em um caso, é linear, porque o berílio não apresenta esses elétrons livres que causariam uma repulsão, formando, portanto, uma estrutura simétrica, ou, como é no caso da água, você ter o oxigênio com pares de elétrons livres sobrando em sua estrutura. Esses elétrons influenciam na repulsão com os hidrogênios, formando um ângulo que traz o nome da geometria, geometria angular. Para situações em que temos um átomo central e 3 átomos ligantes, novamente teremos a possibilidade de o átomo central apresentar pares de elétrons não ligados ou não. Quando não existem elétrons no átomo central, como é o caso aí do boro ligado a 3 átomos de hidrogênio, forma-se a geometria trigonal plana, que é uma geometria simétrica, equilibrada. Já para casos, como vamos ver logo agora, em que o átomo central apresenta elétrons não ligantes, como é o caso do nitrogênio, dos 5 elétrons da camada de valência do nitrogênio,
3 foram utilizados para se ligar aos 3 hidrogênios e acabaram sobrando 2 elétrons livres, esses elétrons livres acabam empurrando os hidrogênios para baixo, formando uma geometria não simétrica piramidal. Por fim, para 4 ligantes, existe somente uma possibilidade de geometria, a geometria tetraédrica, como vocês podem observar aí no carbono, formando um tetraedro ao realizar 4 ligações para 4 hidrogênios. Como ligações covalentes são compartilhamentos de elétrons, dependendo da eletronegatividade dos átomos que estão realizando a ligação covalente, poderemos ter esses elétrons mais próximos de um ou de outro átomo, o que vai depender exatamente dessa eletronegatividade. Como podemos ver na situação do hidrogênio ligado ao berílio, a eletronegatividade 2,1 do hidrogênio faz com que esse compartilhamento esteja mais próximo do hidrogênio do que do berílio, formando um polo negativo próximo ao hidrogênio e mais positivo próximo ao berílio. Mas, devido à geometria da molécula ser linear, a força com que um hidrogênio puxa esses elétrons para um lado é a mesma que o outro hidrogênio puxa para o outro, ocorrendo, portanto, um cancelamento dos vetores que torna a molécula sem nenhuma região com maior densidade eletrônica. Ou seja, a molécula não tem polos, se torna uma molécula apolar, ainda que seja formada por 2 ligações covalentes polares entre o hidrogênio e o berílio. Algo semelhante está aí demonstrado nas ligações do boro para cloros, onde, devido à geometria trigonal plana simétrica, ainda que os cloros puxem com maior eletronegatividade os elétrons para próximo de si, haverá um cancelamento global dos vetores, tornando mais uma vez essa molécula do boro com 3 cloros uma molécula sem polos, uma molécula apolar. Isso nunca vai acontecer com as geometrias que não são simétricas, como é o caso da geometria da água, a geometria angular, aí representada também, ou a geometria piramidal, que é caracterizada também por não ser simétrica. Por fim, se tivermos novamente a terceira das geometrias simétricas, juntamente com a geometria linear e a trigonal plana, uma geometria tetraédrica aí demonstrada com carbono ligado a 4 cloros, teremos novamente, devido à simetria dessa molécula, mesmo sendo formada por ligações covalentes polares entre o carbono e o cloro, um cancelamento interno dos vetores dessas ligações, fazendo com que a molécula tenha um μ igual a 0, como você pode ver destacado aí. Ela tem um momento de dipolo resultante, a resultante das forças internas, sendo igual a 0, se cancelando, ou seja, uma molécula apolar, ao contrário da molécula de amônia, logo acima, que é polar, e da molécula de água, também sempre polar, devido à sua geometria angular. Resumo da aula. Existem 5 possibilidades de geometrias para as moléculas. Moléculas diatômicas, por não apresentarem um átomo central, serão sempre lineares. Para as moléculas que apresentam átomo central, existem as possibilidades de haver 2, 3 ou 4 ligantes nesse átomo central. E este átomo pode apresentar pares de elétrons livres, que vão influenciar nessa geometria, ou não apresentar esses pares de elétrons livres. Nesse sentido, moléculas que apresentam 2 átomos ligantes e o átomo central não possuem elétrons livres, também serão lineares, enquanto que moléculas com 2 ligantes, mas que apresentam pares de elétrons livres, a geometria será angular. Para as moléculas com 3 átomos ligantes, novamente temos essa diferença. Quando o átomo central possui pares de elétrons livres, teremos a geometria piramidal. Mas quando o átomo central não apresenta pares de elétrons livres, a geometria é trigonal plana. Por fim, para a geometria com 4 ligantes, só temos a possibilidade de ser tetraédrica. A avaliação da polaridade de uma molécula depende, em primeiro lugar, de sua geometria. Geometrias simétricas, como a linear, trigonal plana ou tetraédrica,
tendem a ser moléculas apolares, mas somente se todos os ligantes forem o mesmo, se todos os ligantes forem iguais. Já moléculas com geometrias não simétricas, como as angular e piramidal, sempre serão moléculas polares. Nessa nossa avaliação, ainda que exista todo um espectro de possibilidades que é descrito pelo momento de dipolo, estaremos essencialmente interessados em dizer se uma molécula é mais polar ou mais apolar, de acordo com a variação da sua geometria e com a variação de quais são os ligantes, para que ocorra ou não um cancelamento dos vetores internos de força dessa molécula. Em poucas palavras, a diferença entre cargas e polos é o tipo de ligação química que ocorre. Em ligações iônicas, que se caracterizam por ser uma transferência de elétrons, ocorre a formação de cargas, enquanto que em ligações covalentes, devido a ser um compartilhamento entre pares de elétrons, teremos a formação de polos. Assim, o conceito de Knox, o número de oxidação, abrange ambas situações, tanto para cargas em ligações iônicas, quanto para os polos nas ligações covalentes. Na próxima aula, voltaremos a tratar sobre o assunto de Knox, além das interações que ocorrem entre as moléculas e as propriedades físicas decorrentes dessas interações. Agradeço pela atenção. Fiquem à vontade para enviar quaisquer dúvidas, seja sobre a aula de hoje ou outras, e um grande abraço!